E, de novo, é uma apresentação em construção pelo qual eu peço desculpa. A mensagem eu espero que fique clara. Basicamente, duas mensagens. O nome da apresentação que está lá, formal, no WhatsApp, vai ser no Canadá, né? Por isso que tem a bandeirinha aqui. Aqui são um pouco alguns dos chapéus que eu visto hoje no programa Cientista-Chefe, como diretor de inovação da FUNCAP e coordenador de pesquisa e inovação do Centro de Inteligência Artificial aqui da UFC. E tem uma razão para eu vestir esse chapéu hoje. Alguns projetos na minha carreira acabaram me levando para esse lado, embora eu não sou um especialista em inteligência artificial. Mas hoje eu trabalho muito com especialistas em inteligência artificial. E parte do trabalho aqui é trazer um pouco desse grande guarda-chuva da inteligência artificial para toda a área de infraestrutura. Eu acho que, de alguma maneira, nós todos faremos, né, algo ligado à inteligência artificial. Né? Esse termo é um termo amplo, as pessoas vão ter compreensões diferentes para o que significa. Eu estava com uma das grandes estrelas, digamos assim, da IA mundial, se eu posso dizer assim, semana passada. Né? E ele é um amigo meu de longas datas, é cearense, professor da NYU. E a gente estava junto lá e conversando, e ele dizia: rapaz, IA é o nome que pegou. Ou daqui, a fala dele para mim, o nome disso é computação. É tudo computação. Na nossa época, ele é meu amigo do Colégio Militar, entrou comigo na engenharia, aí largou a engenharia civil e foi para matemática, e aí daí a gente se separou. Ele matemática, computação. Aí a gente se encontrava de vez em quando, ele já fora do país, ele está há 30 anos fora. E ele me deu esse insight, né? Use o termo que quiser, mas no fundo é computação. Nós estamos falando de computação. E ele é um cientista de dados, né? Mas vamos lá, quais são as mensagens que eu gostaria de passar? Essa nem é a principal mensagem. Essa é uma mensagem para outro público, não necessariamente para vocês, mas eu vou deixar ela aí. Ela não é a principal mensagem de hoje. Essa é uma citação que eu tenho usado com alguma frequência de um prêmio Nobel de Física 2004. Eu recomendo seguir os prêmios Nobel no Instagram. Tem um grupo lá que são todos eles, aí tem todos os discursos dele. É legal, eu gosto, coisa talvez de nerd, né? Eu acho legal. E esse aqui é que, para a continuação das grandes descobertas científicas, você precisa de duas coisas somente: dinheiro e ignorância. Ele usa outros termos no discurso, tem lá o discurso, está por escrito, você acha fácil aí, se você colocar na internet. Ele usa lá pelas tantas essa frase aqui: Nature is as generous with its problems. A natureza é tão generosa com os seus problemas como o Alfred Nobel, foi generoso com a sua fortuna. Né? Então você tem uma fortuna dedicada para a ciência, e aí, claro, você tem vários outros dinheiros em outras frentes, mas o dinheiro precisa fazer para pesquisa. Pagar pessoas, comprar equipamentos, infraestrutura de pesquisa. Sem isso, ainda que você possa ter uma pesquisa, dificilmente hoje, num mundo complexo como você vai ter grandes avanços científicos sem dinheiro. Agora, esses problemas são infinitos. E como tem problemas infinitos, a nossa ignorância é infinita. A gente sempre vai ter um pequeno recorte das nossas áreas. Nós estamos aqui dentro da infraestrutura, que é um pequeno recorte dentro da engenharia, que é um pequeno recorte dentro de um conhecimento muito mais amplo. Essa é uma mensagem simples, óbvia, mas para mim que é importante trazer. Aqui tem um pequeno outline da apresentação. Reflexões e motivações para a apresentação, e aqui os trabalhos dentro do nosso grupo usando algumas técnicas de IA. Então vou dar flashes dele de novo. A apresentação não está feita, ela está bem aquém do que a gente gostaria, e um pequeno olhar para frente, que é onde talvez eu queira trazer a segunda mensagem. Aqui tem outra, eu gosto de citação, né? Dá para ver, né? Eu gosto dessa aqui do Bohr, né? É difícil prever, é difícil fazer previsão, sobretudo sobre o futuro. Muito boa. Então eu vou tentar fazer uma previsão, né? Embora seja muito difícil. Vamos fazer previsão do que vai acontecer, como é que vai ficar a nossa área. Vou fazer o exercício e me arriscar aqui no que eu acho que vai acontecer. Por que uma fala, e por que essa fala no Petran como um ensaio para a fala do ISAB? Né? E sobre especificamente inteligência artificial. Eu posso usar alguns argumentos. Né? Aliás, vou começar até com os da direita. Porque hoje isso aqui é uma realidade na vida de todo mundo.
todo mundo aqui está usando o ChatGPT, está usando alguma forma de IA na vida, não é só está usando no trabalho, na pesquisa, e está usando na vida. Bom, todos nós, né? Há poucos meses atrás, eu me lembro que a gente estava aprendendo o que era o ChatGPT, né? Em novembro, né? Do ano passado, né? Novembro? É isso mesmo? No outro ano, já tem um ano e pouco. Mas, enfim, ele está em todo canto e ele está... É importante saber disso. Ele está na Nature, a principal revista científica do planeta, considerada, né, por alguns, né? AI Revolution in Chemistry is not that far away. Na química e na biologia, as expectativas de transformação e de uso disso são absurdas. É muito interessante ler sobre isso. Ou seja, para além do dia a dia, você tem um grande impacto da IA na ciência. E da nossa área específica, da nossa comunidade, aqui é especificamente artigos recentes, 2017 para cá, da Scopus, né, porque eu sei que está difícil ler daí, palavra-chave usando quantidade, é uma cientometria aqui, palavra-chave, Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Networks, uma ferramenta da IA, Data Science e asfalto, pavimento ou binder. Certo? Vamos fazer isso aí, como está crescendo. De 2017 para cá, nós temos, em 2023, 419 artigos. Essa curvazinha em vermelho, que não está em escala, se eu fosse colocar aqui no gráfico, ela estava 2 ordens de grandeza acima dessa outra. 100 vezes mais. 100 vezes. Basta eu tirar os termos Data Science, Artificial Intelligence, Neural Networks. Então, nós temos 100 vezes mais artigos. Não são crescentes quando eu não uso os termos, mas nós estamos tendo um crescimento, e se eu olhar aqui eu tenho um gradiente maior, né? Dá para notar? Essa foi a ideia, eu dizer assim, está crescendo e vai crescer mais. O meu palpite é que muitos de vocês aqui vão fazer e os trabalhos vão estar envolvendo essas ferramentas nos próximos poucos anos. Então, a IA é provável de acelerar grandes avanços na pesquisa e realizar recomendações, tornar, né, recomendações disponíveis, né, para tomadores de decisão. Isso é muito importante, ou seja, eu passo a ter uma ferramenta que me permite, né, melhor compreensão, possivelmente, essa é algo a discutir, mas ela me permite, talvez, sobretudo, recomendações mais claras e práticas para tomadores de decisão. Essa é uma reflexão importante. Não é somente uma ferramenta para a compreensão de fenômenos, é uma ferramenta que possivelmente eu consiga empacotar melhor numa linguagem que tomadores de decisão consigam compreender e enxerguem as evidências de uma maneira mais clara do que outras linguagens que eu costumo usar na ciência, que me permitem compreensão, mas nem sempre me permitem um empacotamento para um tomador de decisão. Aparentemente é uma coisa simples, mas não é. A comunicação, né, para conselhos, né, digamos assim, que é o que tem o termo usado aí, ela é muito importante e ela é importante para a ciência também. Vou pular essa coisa do porquê que sou eu estaria fazendo a fala dessa. Aqui eu ainda não estou satisfeito com uma tentativa de mostrar o que mudou de pouco tempo para cá entre pessoas que organizavam grandes quantidades de dados para áreas de conhecimento diversas, biologia, química, nós na infraestrutura, né? Quem trabalha com solos, ou quem trabalha com gerência de pavimentos aqui, ou a gente que trabalha com misturas, a gente tem uma base de dados. Nós aqui temos uma base de 250 e poucas misturas que a gente tem todas as informações, granulometria, ligante, característica do ligante, grau de compactação da mistura, propriedade de rigidez, propriedade de fadiga, propriedade de deformação permanente. Tudo que você puder imaginar são várias colunas de várias linhas. Nós temos as bases de dados e eu tenho certeza, a professora Sueli tem isso nos solos, o professor Heber tem isso na gerência de pavimentos e por aí vai. E várias pessoas trabalham com isso. E a gente sempre fazia estatística disso. Quantas teses, a minha geração, né, eu tenho meu doutorado há 97,
daqui a pouco eu completo 30 anos de doutorado, tenho vários amigos cuja pesquisa, e não tem nada, nenhum problema, boas pesquisas, excelentes, ajudavam a gente a correlacionar essas variáveis entre as diversas coisas, né? Então, o estudo da coleção, análise, interpretação e apresentação dos dados, isso permanece válido, legal, pode fazer pesquisa nisso, vai continuar. O que é tão diferente dessa coisa que agora é chamada Data Science, né? Inclusive, eu tenho um amigo que me disse essa frase: antigamente eu era estatístico, agora eu sou cientista de dados. E, no fundo, vários estatísticos hoje entraram e têm ferramentas, usa-se as mesmas ferramentas, então a estatística está aqui dentro. Ela não saiu, não. Isso aqui não é, é isso ou isso. Não, não. Aqui vai ter estatística, aqui tem estatística. Mas tem computação. Na estatística anterior não tinha? Tinha vários. Todo mundo aqui da minha geração usou Minitab, SAS. SAS era, eu acho que ainda hoje. Né? Quais são os outros softwares? Para além de Excel, dessas coisas, tem vários softwares específicos de estatística, sofisticados, para fazer regressão não linear, entre várias coisas, permanecem, mas aqui surgiu um poder computacional maior e ferramentas adicionais à estatística que não estavam. Algumas delas nem são novas, elas eram até antigas, mas alguns algoritmos foram otimizados e permitem que elas sejam usadas hoje em velocidades maiores. Aumentou o poder computacional. Eu fiz essa pergunta ao Cláudio semana passada. Eu vou fazer uma fala. Me diga a diferença entre estatística e ciência de dados. Exatamente. É engraçado que ele foi mais um a colocar e nunca é tão clara a resposta, mas entre as coisas que ele colocou, ele falou em poder computacional, melhoria dos algoritmos, muita gente trabalhando e, consequentemente, várias pequenas performances vão melhorando nesses algoritmos, e ele usou o termo, a quantidade de sensores e de coleta, do nosso poder de coleta de dados é incrivelmente maior de poucos anos para cá. Então, ou seja, não tem nada a ver com a técnica, né? Tem a ver com a habilidade de ter uma grande quantidade de dados. Então, se a gente há pouco tempo tinha quantidade de milhares de dados, hoje a gente tem milhões, bilhões. A gente fica falando de bilhões de dados como se fosse uma coisa e como se fosse fácil armazenar. Armazena aí uma planilha com 1 bilhão de linhas com 5 bilhões de colunas. Há pouco tempo era impossível. 5 bilhões de colunas seria exagero, que a gente nunca chega nessas dimensões. O Jean Daniel, 200 e poucas colunas, bilhões de linhas, né? As dimensões, linhas, mas de qualquer maneira, são coisas que a gente não consegue pensar, né? Não precisa de estudo, não. Né? Provavelmente não. E é muito comum se esse grupo com essa capacidade do ferramental se debruçar sobre problemas que tem alguém... Essa é parte da mensagem que eu quero passar. Nós aqui, nós somos os compreendedores dos fenômenos das nossas respectivas áreas. E a gente precisa se juntar com essa turma, que é uma turma que está vindo forte com ferramental. Nós vamos aprender naturalmente. Todo mundo aqui já está aprendendo um pouco, eu imagino. Quem programa em Python aqui? Já tem programador e vai ficar cada vez mais. Aí eu já sei fazer isso, já compreendo isso. Mas é difícil, ainda agora eu estava falando com o Otávio, que é meu aluno, é difícil competir com essa turma que está focada só no ferramental. É difícil, é melhor a gente chamar, nem deve competir, chama para trabalhar e é o que eles querem. O que eles querem são problemas e compreendedores de problemas para usar as suas respectivas ferramentas. Enfim, eu acho que tem que ficar mais clara ainda essa diferença, mas eu espero que talvez a gente listar algumas ferramentas novas que tem e que os estatísticos não trabalhavam com elas. E o mais importante, talvez, da mensagem, isso aqui está performando melhor do que a estatística convencional. O que significa performando melhor? Eu consigo fazer previsões, elas são mais acertadas. Eu consigo fitar meus dados melhor do que eu fitava com equações estatísticas. E aí, consequentemente, volta para aquele slide, eu consigo fazer previsões, eu consigo fazer recomendações para tomadores de decisão com uma confiança maior. Então, ainda que eu não entenda tão bem, vamos nos colocar na posição do tomador de decisão. Se eu estou vendo que a confiança é maior e você tem evidências de que essa confiança é maior, ainda que eu não saiba direito como é que você está obtendo aquela informação, eu vou seguir o que você está
a sua recomendação mais do que outras ferramentas que são usadas. Essa parte ela é capciosa. No seguinte sentido, eu usava ferramentas que há anos estavam estabelecidas e eu poderia seguir, às vezes eu desconfiava, nem sempre batia, ela tinha uma dificuldade de comunicação comigo, e agora eu uso um outro grupo de ferramentas que não é que seja perfeita, mas aparentemente bate muito melhor. As pessoas só não conseguem me explicar exatamente o que está por trás, mas o resultado das recomendações está sendo mais efetivo. Quem é que vocês acham que o tomador de decisão vai seguir, né? Que caminho ele seguirá? Uma aposta que se tem é que ele vai seguir, é o que se chama, ele segue, nem que seja força bruta, uma determinada ferramenta que a gente não compreende bem e tem dificuldade de comunicar o funcionamento dela, mas se eu notar que ela começa a fazer recomendações mais aceitáveis, que batem melhor com melhores recomendações, ou que batam melhor com os dados que eu tenho, ou o que for, mas há uma série de desconhecimentos do porquê que aquelas ferramentas de fato funcionam bem. Mas o que está se mostrando é que elas funcionam bem para diversos problemas. Então, por que então da ciência de dados? Organização e análise de uma grande quantidade de dados, automação de tarefas, captura de relações complexas entre variáveis. Aqui, para algumas áreas, isso é muito importante, assim, para todas as áreas é importante, mas algumas áreas, a compreensão do fenômeno ela é muito mais complexa. Talvez a nossa área, que envolve materiais, envolve física, não é que não seja complexa, mas a gente já tem uma série de expectativas, porque a gente tem algumas formas de conhecimento com relação ao comportamento desses materiais, por meio de ensaios concretos, por meio de algumas equações físicas concretas, eu já tenho alguma expectativa de conhecimento de relações entre variáveis. Se eu estou em misturas asfálticas e eu digo que eu tenho um ligante com uma viscosidade maior, eu tenho, por uma série de razões, pelos ensaios que eu realizo, por uma matemática relativamente simples que eu posso utilizar, que a minha mistura asfáltica correspondente àquele ligante de viscosidade maior vai ter uma rigidez maior. Eu já sei disso, eu já tenho. Tem áreas que as relações entre essas variáveis são longe de serem óbvias e até intuitivas, são longe de serem intuitivas. Então, eu diria que talvez seja mais útil essa relação da complexidade entre as variáveis em algumas outras áreas que não a nossa. Mas acho que ela vai trazer muitos insights importantes para a área de infraestrutura. Então, aqui a tentativa nós estamos interessados em compreensão de fenômenos para a nossa área, já trazendo para a infraestrutura. Aqui é uma palavra filosófica que eu vou deixar fora, é como se fosse uma compreensão total do universo, que a gente nunca vai ter. Por isso que eu não foco no noumena, eu foco no fenomena. Até por isso que a gente vai focando, e a ciência faz isso. Ela nunca tenta uma compreensão global, ampla, é como se fosse impossível para o ser humano. Talvez com uma super IA na frente a gente tenha uma super compreensão. Nós vamos de recorte em recorte. Essa é a tarefa da ciência. Vou recortando aqui, vou compreender. E é por isso que a gente está sempre aquém, e uma certa sensação de estar muito aquém de uma compreensão mais ampla das coisas. A gente tem ferramentas clássicas, e aí principalmente matemática, física, química, né, com diversas coisas que eu posso fazer, e aí já trazendo para a nossa área, para um fenômeno complexo da área de infraestrutura, por exemplo, trincamento. E como é que eu vou trazer agora uma outra, e essa distinção que eu estou querendo fazer na fala, é um outro caminho que na verdade já existia para cá, mas eu não tinha uma preocupação de ter milhões de dados. Eu tinha uma preocupação de ter, eu tenho alguns ensaios aqui, eu tenho tantas misturas, e aí se encaixa nessa linguagem que está bem estabelecida, matemática, segue aqui as leis da física, da química, e eu estou dando a minha compreensão sobre um fenômeno de trincamento, um fenômeno de deformação permanente da área de misturas asfálticas. Essa é a maneira convencional e nós seguiremos fazendo. A novidade é que nós vamos trazer isso aqui também
na expectativa, aqui o desafio é ter os milhões de dados. Vamos já entrar nisso. Mas na tentativa de pescar complexidades entre as variáveis e fazer previsões adequadas sobre aquilo que a gente quer fazer, por meio de simulações. Então, parte de uma conversa com colegas da Computer Science, né? Quando a gente trouxe ele, há uns 3, 4 anos, a gente começou a trazer gente da computação aqui para o grupo, e a reunião era como é que a gente traz essas ferramentas, e olha que não estava nem tão desenvolvida como agora, para a área de materiais. A pergunta deles é, aonde na engenharia de pavimentos vocês têm milhões, bilhões, trilhões de dados? E a resposta da gente era, nós temos 250 misturas. Aí a contra-resposta é, 250 mil? Não, 250 misturas. E nós somos o grupo, junto com a Petrobras, isso é um arranjo de um bocado de gente, é o que tem de melhor na América Latina. Ninguém tem mais mistura organizada do que a gente. Sério, né? Vocês não vão para canto nenhum. Como é que você vai fazer Big Data disso aí, né? E aí a gente começou, desde essa conversa, a tentar enxergar, e aqui tem vários locais, aonde eu posso ter milhões, bilhões, trilhões de informação. Começou um jogo dentro do grupo. É um novo jogo. Não abandona-se o jogo antigo, faz seus ensaios, tem essas equações de reologia, de viscoelasticidade, de fadiga, tudo como está, mas nós vamos começar a procurar isso aqui, na expectativa de que se integrar isso aqui, né, nós vamos ultrapassar, né, as limitações de métodos tradicionais da nossa área. Vai dar certo? A gente está se animando. O que era uma coisa que a gente não tinha a menor ideia de para onde ia, a gente continua sem ter, mas num novo patamar. A gente já está num patamar superior, é claro. E a gente já está com artigos nisso, e esse é o próximo passo. Isso aqui eu vou pular. Aqui é um pouco só para fazer uma categorização. Eu posso estar em campo, buscando esses milhões de dados, contando trinca, medida de deformação permanente, tráfego. Aqui tem, né? Tem milhões de passagens de eixo? Tem bilhões? Tem. Tem trilhões? Sim. Posso chegar. Passagem de eixo? Então tenho essa informação. Testes, dificilmente eu vou conseguir, mas eu posso chegar na casa de vários milhares, quem sabe, juntando esforços a mais. Simulação computacional, eu posso também chegar a milhões, bilhões, etc. É o que a gente chama de... Vamos ficar num mundo de modelos baseados em física, num mundo de modelos baseados em dados. E aqui algumas que a gente ainda vai selecionar melhor o que seria mais legal de mostrar para uma plateia. Tomei muito tempo com a minha fala inicial, conforme previsto, né, Luquinho? Mas, claro que isso não está sequer treinado, nem a apresentação está pronta, mas fica claro que eu preciso reduzir bastante até para entrar no que de fato vai interessar, que é, sim, mas, ok, entendi, já tinha pensado nisso aí também, me traga algum exemplo concreto do que está sendo feito com ferramentas específicas. Aí a gente vai trazer parte do trabalho, é do professor Antônio Júnior, Flávia, aluno do Antônio Júnior, no Instituto Federal do Cariri, com a professora Sueli, mostrar alguns dos resultados dele, que está no programa Cientista-Chefe. Eles têm um estudo, sobretudo na região metropolitana de Fortaleza, mas já hoje se estendendo também aqui para o Cariri. E o plano é povoar o Ceará com estudos geotécnicos, com base de dados e estudos geotécnicos. Nós temos hoje 47 projetos federais, 22 projetos estaduais e quase 10 mil amostras, sendo que boa parte delas georreferenciadas, espalhadas no nosso estado. E, obviamente, você cruza, são duas camadas de informações diversas sobre diversas características dos solos. Aqui tem desde umidade ótima, índice de plasticidade e granulometria desses solos, entre outras informações casadas em todo o estado. E aí, no momento que eu tenho isso, eu passo a ter 10 mil amostras que eu tenho esse tipo de informação e eu posso tentar fazer previsão de uma propriedade, por exemplo, muito útil para a infraestrutura, que é o módulo de resiliência.
Eu posso fazer isso com estatísticas simplesmente? Claro que posso. Aliás, era como a gente sempre fazia. Só que agora a gente pode usar outras ferramentas, e é isso que o Antônio Júnior mostra aqui, né? Com 1.654 amostras. O mesmo input, se você examinar, né? Eu tenho, num problema linear, numa estatística convencional, eu consigo ter um output do módulo da rigidez através dessa aqui. Então, na realidade, o que é que conta aqui? É eu saber, ninguém colocou as equações, mas qual tamanho de grão é mais relevante para ter um impacto? Isso aumenta ou diminui a rigidez? Né? A umidade aumenta ou diminui a rigidez? Para essas diversas variáveis e amostras. E eu tenho aqui o clássico gráfico de o MR executado versus o MR previsto. E eu vejo aqui a minha nuvem de pontos e eu tenho uma coisa que, diria, convencional, razoável, 0,71 de modo coeficiente de determinação, nada mal. E agora eu trago uma nova ferramenta que ela não é recente, ela é antiga, mas ela vem melhorando. Essa otimização desses algoritmos de redes neurais é que vem transformando essa área e permitindo a gente ter outputs de propriedades como o mesmo módulo, então a mesma base, o mesmo dado de entrada, e eu consigo ter uma assertividade bem maior por meio dessa técnica. É uma certa mágica que vale a pena. Eu adoraria na apresentação, e a gente tem um mês para isso, era ter o que a gente viu na apresentação, ter o que transforma esse tipo de rede neural numa ferramenta melhor. Né? E se a gente conseguir fazer isso visualmente, é legal. A gente achou uma apresentação que faz isso, e eu gostaria de ter aqui. Porque é claro que daqui eu vejo e confio, e esses dados são nossos, né? Não é de ninguém. Nós sabemos que é melhor. Mas por que é melhor? O que é que tem por trás disso aqui que torna isso melhor? Seria legal o próximo slide vou mostrar. Aí tem alguma coisinha que você olhe e entenda. Porque, e aí você passa a olhar, sem entender de redes neurais, e diga, funciona melhor mesmo, por causa de tais características desses dados. Aí a gente já sabe, cada problema tem determinadas características, eu tenho que escolher de determinadas formas os tais hiperparâmetros, as funções assim, assado, que características, quantas camadas eu vou ter para ter a melhor previsão possível. Né? E aí a turma de ferramenta ajuda a gente nisso. E o meu palpite é que nós todos vamos saber disso bem melhor em pouco tempo, e boa parte de vocês, de alguma maneira, tende a usar ferramentas como essa. Outro problema, análise da interface agregado-ligante. Esse é um tema, né, a gente até colocou aqui, nós temos, os papers 1 a 7 são nossos, aí tem o QR Code para quem quiser usar. A gente é muito orgulhoso desses papers de interface, a gente acha que tem feito grandes avanços em interface. Né? Tanto é que a gente sabe disso por quê? Porque a gente é referenciado por aquilo. Aí tem um paper massa que não é nosso, né? Onde é que a gente gostaria de estar, e a gente acredita que esse ferramental novo vai trazer a gente para alguns insights que a gente ainda não teve. E aí, aí vem a questão, e aí o debate, só para você entender como é que está funcionando aqui no grupo. Senta o grupo de interface, e a pergunta a reunião aqui, como é que esse problema que a gente já tem, esses papers, que a gente já vem fazendo ensaios, reflexão, tese de mestrado, doutorado, etc., como é que a gente passa a ter milhões, bilhões, trilhões de dados? A partir dos ensaios de interface, para ver se... Por quê? Porque essa tara por milhões de dados? Para ver se joga alguma luz que não foi jogada ainda na reflexão da gente. É isso, essa lógica a gente vai usar em cada setor de conhecimento daqui. Então aqui, onde pode vir esses milhões, bilhões de dados? Né? Captura de imagem no ensaio de adesividade, o ensaio de adesividade clássico. Por que eu posso ter? Porque eu vou ter a imagem disso, e eu tenho como determinar a área de coberta de agregado dividido por área total, e aí eu tenho o quanto está recoberto. E se eu conseguir fazer isso ter várias imagens dessa, eu posso ir reproduzindo isso numa quantidade maior. E aí eu posso começar a ter mais reflexões. Se eu tenho mais dados, aqui tem, por exemplo, a área
Não estou enxergando, nem eu enxergo. A área de processamento digital de imagem. Como é que a angularidade afeta isso? É um bom parâmetro para, ou seja, a angularidade do agregado, ela é um bom parâmetro, aparente pela estatística convencional, não. Textura é um bom parâmetro, aparentemente não. Quais são os itens, quais são as propriedades que vão afetar mais a minha área recoberta? Na química, talvez, aqui tem relação com óxido de cálcio. Já está, grande coisa, isso já está na literatura, sim, sabemos, já está na literatura, mas pode ser que haja alguma camada de informação que a gente não enxerga, que se a gente desenhar mais coisas dessas, com mais dados, a gente venha. A própria estatística poderia fazer isso, eu volto a dizer, continua sendo uma ferramenta válida, mas talvez se a gente conseguir ter centenas dessas informações, a gente consiga rodar algo como uma rede neural que foi mostrada para módulo, para questão de área recoberta. O efeito dessa adesividade, isso aqui já é o efeito da adesividade nas misturas. O que a gente já descobriu é que a adesividade, ela posterga a formação e propagação de trincas quando as deformações são baixas. Então, se eu tenho baixas deformações, aqui eu tenho, não consigo enxergar, mas 2 dígitos, aqui eu tenho 3 dígitos de deformação, né? 140 microstrains, aqui, sei lá, 15, 20, vou só clarear um pouco mais. Mas, se eu tenho baixas deformações, baixo nível de deformação, a adesividade nesse nível baixo de deformação, ela é muito relevante. Mas não sei exatamente aqui ainda qual é o gancho que a gente vai puxar para a questão da grande quantidade de dados. Mas no que eu trago para a simulação computacional, eu consigo, aqui são dados reais da gente, com cargas reais, e como eu tenho muito mais trincamento, aqui é uma simulação de fadiga, do que quando eu tenho boa adesividade. Coisas meio óbvias, com mais adesividade eu tenho maior vida de fadiga. Até aí nenhuma novidade. Eu acho que aqui falta um gancho de como é que eu vou usar essa informação, qual é a expectativa que eu tenho. Se eu conseguir fazer milhares ou milhões de simulações dessa, que tipo de insight eu posso ganhar para postergação, porque o objetivo é postergar formação e propagação de trinca. Não sei ainda. Certo? Então, é algo que a gente está buscando, mas não tem propriamente uma resposta. O que a gente está fazendo nessa linha da adesividade é ampliando a nossa base de dados. Então, é como se fosse com 5 ligantes diferentes, 150 ensaios de adesividade, onde a gente tire fotografias disso, né? Vindas de uma base de dados de todo o país. Aqui tem só uma comparação de área Brasil-Canadá. Uma expectativa de ter 15 mil partículas do Brasil e gerar, aí sim, com a base de dados ampliada dessa, poder rodar aqueles modelos de redes neurais que poderiam trazer algum insight que nós ainda não tivemos, né? Para além de saber a questão do óxido de cálcio, da textura e angularidade, que outra informação poderia advir daí que pudesse jogar luz na melhoria de adesividade. Aí tem um plano em curso, né? O trabalho do Otávio, que ele fez no mestrado, que é o desenvolvimento de um equipamento para escanear agregado. Aqui tem antes e depois. Aliás, o depois não apareceu, acho que fica aqui. Antes e depois do ensaio de adesividade. E se a gente conseguir, esse ensaio ainda é demorado, quanto tempo você demora para fazer um agregado? 10 minutos. Mas para fazer milhares, a gente tem que fazer uma conta, teria que ter uma pessoa operando aquilo, que não vai ser propriamente o aluno, até que ponto a gente consegue automatizar e produzir isso de modo a ter uma quantidade grande, começar a enxergar aspectos da forma do agregado num nível diferente do ensaio convencional, de textura, angularidade. E teve uma provocação aí, feita por ele próprio, né?
aqui o Otávio, para quem não conhecia o Otávio, ligado à coloração disso aí e até que ponto a coloração disso pode jogar uma luz na questão da adesividade. E o importante é, não queremos fazer isso com, vamos fazer isso com o fonolito, um guinés e um granito aqui do Ceará. Não, a gente quer fazer para vários agregados, para milhares de partículas, para poder ter algum insight com mais evidência sobre isso aí. Nada impede, de novo, aqui tem uma certa junção de um conhecimento que poderia ser com pouquíssima coisa, às vezes o conhecimento com um agregado de uma fonte, você pode ter um insight potente, né? Uma boa compreensão de fenômenos com poucos dados, ela é muito relevante. Mas se você junta com muitos dados, você tem uma chance de ter algo que lhe escapou na compreensão do fenômeno com maior força, com maior confiabilidade, né? Não sei ainda exatamente para onde a gente irá nessa questão da interface. Tem a questão das misturas com corpos de prova virtuais. Nós já temos artigos submetidos não aceitos sobre isso, mas uma pequena ideia do plano da gente, aqui é colocando métodos, digamos assim, soluções tradicionais de prever comportamento de mistura asfáltica. Aqui, na verdade, foi colocado uma analogia com placas, com ensaio de casca. Eu tenho a equação diferencial de placa e eu tenho como fazer soluções de tensões e deformações de placa por modelos analíticos de maneira precisa e rápida, né? Não preciso de computador, não preciso de nada. Na mão ou numa planilha eu resolvo as equações, a famosa formulação analítica é a linguagem da ciência tradicional, né? E desde a década de 60 eu uso, né, pouca gente faz isso na mão, analiticamente, faz muito usando métodos numéricos, né, criado na década de 60 e fortalecido por meio de pacotes cada vez mais sofisticados, e eu sou capaz de fazer análise de tensões e deformações sempre num balanço entre quanto tempo e precisão eu preciso, e a gente está acreditando que vem essa outra parte aqui, uma outra forma de fazer isso, de uma maneira rápida, desde que eu tenha dados de qualidade e em quantidade, eu passe a ter formulações baseadas em dados e, inclusive, tem artigos hoje em algumas áreas onde isso aqui pode produzir tantos dados que permitam É como se fosse uma lei física derivada não a partir dos dados originais, mas a partir dos outputs das redes neurais que vão rodar os dados originais. Então, começa a ter paper sobre isso. É quase como se você insere entre os seus dados brutos e a sua tentativa de formulação pela matemática da compreensão dos fenômenos, você roda essas ferramentas de redes neurais. E sempre o interesse por que a gente está atacando isso? Será que a gente poderá descobrir alguma tendência, algum insight que nós não teríamos se a gente não fizesse investigação com um número maior de dados? Eu vou pular isso aqui porque eu acho que ainda não está... Aqui é só mostrando um trabalho que é do Carlos Davi, que está na NYU nesse momento, num dataset nosso de 65 misturas, e como são poucas misturas, o que ele faz no ensaio de rigidez, que é um ensaio convencional, feito no mundo todo, a gente faz aqui, é parte do dia a dia do laboratório, como ele faz em várias frequências diferentes o ensaio, uma maneira de ampliar a base de dados cada mistura em uma frequência é um data point. Ao invés de, tem uma mistura em 30 frequências, é a mesma mistura. Não, em cada frequência será como se fosse um ponto diferente, né? Não é um material diferente, mas é um ponto diferente. E eu passo com isso a ampliar. É um truque, né? É um truque para colocar como parte das curvas dos dados treinados e escapar dos dados escassos. E vem atingindo curvas com uma precisão bastante razoável, tanto para a rigidez
como para o que a gente chama de curva de integridade, aqui menos misturas ainda, aqui a gente tinha 65 para rigidez, a gente tem 41 para a curva de fadiga, é uma parte da curva de fadiga, mas é chamada curva de integridade, e na mesma linha, e com a acurácia bastante boa, também fazendo o mesmo truque, no caso aqui, a variável de dano sendo colocada intrinsecamente nos dados para aumentar de 41 para 2050 misturas. Então, vimos um trabalho de interface, ainda sem saber direito o que fazer, vimos o truque aqui com rigidez e fadiga, com deformação permanente, o trabalho do Lucas Gabriel organizou 251 misturas, daqui de onde são originários mas são misturas brasileiras. Esses dados estão disponíveis para a comunidade na tese dele. Está aqui os inputs vamos chamar de features, das variáveis, viscosidade, tipo de binder, ponto de amolecimento, penetração, tamanho de agregado, percentual passante dessas peneiras, são coisas padrão. Aqui é indo linha a linha, só para mostrar. 80% do trabalho do Lucas Gabriel foi o quê? Montar essa planilha, não tinha. E hoje ela está disponível. Eu digo, Lucas, imagina tu começar teu trabalho com essas 200... Aí tá, você pode pegar aqui, o dataset. Pronto, começou o teu mestrado. Porque ele passou 80% do mestrado dele para montar essa planilha. Então imagina quem ganha, cadê o Pedro? Ali, o Pedro tem que fazer algo melhor, né? O desafio é esse. Né? E aqui no caso, eu acho esse exemplo talvez o mais simples de entender. Eu tenho diversas variáveis que eu sei que impactam a deformação permanente, e eu tenho, no caso da deformação permanente, um parâmetro, que é o flow number. Então é bom porque é um número. 300, 700, 1.200, 1.000, pode ser que é 1.192. Então, o que é melhor? O que é melhor? É o percentual que passa na 3/4, que é importante para o flow number. A estatística pode me dar isso? Pode me dar, mas as ferramentas novas me dão com mais precisão. Elas batem melhor os dados das misturas que nós temos. E foi isso que ele fez e mostra. Né? No caso, testou não só redes neurais, né? Mas testou outras ferramentas. Existem outras. Viu? A gente começou com 6 ferramentas e aí terminou que ele executou 2. Né? E executou não só para atingir, para ver se achava o flow number, mas aí, talvez eu esteja aqui de alguma forma nos slides, mas a gente acerta, mais do que acertar com precisão o valor do flow number, o importante é acertar qual é a categoria de tráfego, porque é isso que consta nas normas, não é tanto o valor preciso do flow number. É que se ele for abaixo de 300 é uma categoria moderada, se ele for entre 1.000 e 300 é categoria pesada, ou extremamente pesada. Se eu acertar isso, volta para a minha fala inicial, essa é a ferramenta de tomada de decisão que o gestor precisa. Eu não estou tão preocupado se eu vou acertar, seria legal acertar com precisão o flow number, mas se eu consigo acertar a categoria, e aqui a gente mostra usando, ele começou com 16 features, 16 variáveis, são as colunas, 251 linhas, 16 colunas. Se eu usar 16, 12 ou 10 features, é a maneira, e na estatística a gente faz isso também, a gente vai tirando aquelas variáveis não explicativas do modelo. Por que então usar isso? Porque foi melhor o resultado do que simplesmente colocar no software de estatística e apresentar os resultados. Se utilizou esse Shapley Additive Explanation, é uma ferramenta de machine learning, né? Ajuda você a entender melhor o impacto das variáveis. É baseado, ou seja, olha só, é uma ferramentazinha que vem lá da teoria de jogos e aumenta a interpretabilidade desses modelos de machine learning. Essas são coisas relativamente novas no arsenal de novas ferramentas que vem surgindo dentro da IA. Então, eu tenho a importância de cada feature, de cada variável, e consigo quantificar a importância. E aí, até a forma de comunicar, aqui tem os diversos features analisados, né? Penetração, softening point, viscosidade, tipo de binder, a rigidez, tamanho máximo nominal e por aí vai. A forma de comunicar que essas ferramentas trazem também ajudam, porque a maneira que você reproduz um gráfico é interessante, embora
tenho gráficos convencionais, essa forma do valor Sharpe, né, do Sharpe Value, se eu tenho verde para cá e é proporcional, o tamanho dessa setinha é proporcional ao impacto daquela variável específica. Essa variável é uma variável que, digamos assim, negativa no impacto do flow number e essas todas positivas em verde, e aqui a gente vê em ordem decrescente, ou seja, o teor de vazios for menos relevante, a viscosidade do ligante for mais relevante. Tem outras formas de comunicar que essas ferramentas vão dando. Aqui tem, por categoria de tráfego, aqui no caso a gente pegou a Extra Heavy, também todos os features e qual é a variável. Aqui tem em todos esses features 251 pontos, em todos eles. No caso da viscosidade a 135, eu tenho, talvez até de forma equilibrada, aqui se junta mais, né, numa espécie de um clusterzinho, um negativo, aí é função direta dos dados que você tem. E tem várias das misturas com impacto positivo da viscosidade, mas ela, como a gente vai ver, ela é considerada, pela maneira até que se agrupam esses dados, a variável de maior impacto positivo, independente da minha categoria de tráfego. Então tem aqui algumas coisas escritas que vão explicar, acho que a próxima figura deixa isso mais claro. Para tráfego médio, a viscosidade é importante, eu vou flipar aqui e vai ficar claro que a viscosidade ela se mantém na dianteira, ó, mas vai trocando quem são as segundas variáveis mais importantes. Tráfego heavy, a viscosidade está sempre na dianteira. E vai, enfim, essa ferramenta de aprendizagem de máquina usada na dissertação do Lucas permite a gente avaliar com uma precisão melhor do que qualquer outro modelo estatístico quais dessas variáveis têm maior impacto no flow number para diferentes categorias de veículos. Então, você começa a trabalhar em algumas dimensões distintas, não só as 15, ele foi reduzindo, né, 16 até só 10 variáveis, mas a dimensão de categoria de veículo, porque melhora muito a previsão quando você categoriza em blocos de valores de flow number, para tráfego pesado, para tráfego médio, a previsão fica ainda mais acertada. Então, esse tipo de problema que ele tratou poderia ter sido feito numa forma de regressão para prever os valores do flow number específicos, ou poderia ser para prever os valores do nível de tráfego, e a gente usou modelos diferentes, ferramentas diferentes, todas classificadas como ferramentas de aprendizagem de máquina, com algoritmos novos, e a gente conseguiu, eu acho que tá colocado aqui, o método de classificação, ele gera melhores resultados, a classificação em tráfego, do que se eu for para a tentativa de acertar o flow number. E em particular, quando eu olho essa matriz aqui, onde quanto maior os números, melhor, e tem sempre um threshold, né? Tem sempre um valor a partir do qual é uma boa previsão. Para tráfego moderado e para tráfego muito pesado, a classe prevista e a verdadeira classe a gente bate com folga, mas para a classe heavy não foi prevista com acurácia tão boa. E isso acaba puxando na classificação a acurácia para valores não tão altos, mas não são ruins e são ainda assim bem melhores do que valores de regressão. Mas se eu tiro a classe heavy, aí a minha acurácia aumenta muito mais. Então são coisas que a gente vai aprender melhor de como é que a gente deve conduzir, categorizar esses dados. Mas de qualquer maneira já jogou luz de que é uma ferramenta melhor do que as ferramentas estatísticas que a gente vinha usando. Rapidamente, um trabalho muito bacana que vem sendo conduzido pelo Luquinha e uma equipe, uma área da infraestrutura que a gente tem milhões de informações e a gente já dispõe delas, é imagem. Imagem filmada, no caso da pavimentação cearense, que tem já há vários anos foto a cada metro, não é bem uma filmagem, é uma fotografia a cada metro, ao longo dos 10 mil quilômetros de rodovia no Ceará, não tem esses 10 mil, mas tem uma boa parte disso, e longitudinalmente, ou seja, ao longo dos anos,
Então, você tem isso em fotografia de alta resolução, mas a ideia foi desenvolver uma ferramenta que você capture isso com a imagem do celular, e a gente vem fazendo isso e contabilizando contagem de trincas, buracos. Esse aqui eu já não sei o que é. E aqui tem os benchmarks utilizados para essa ferramenta desenvolvida. É uma ferramenta também de redes neurais, chama redes neurais convolucionais porque é especificamente para a imagem, então ela tem uma característica diferente da convencional. E aqui tem o treinamento, foi muito feito a partir de imagens que a gente tinha de algo bem mais sofisticado, né? Porque a gente tinha uma câmera de alta resolução, um GPS que dava... É muito importante que a imagem esteja travada numa determinada localidade. E você tem depois os mapas de onde tem cada tipo de defeito. Tem um videozinho demonstracional. O que mais que pode ser dito aqui? Aqui tem o que exatamente é detectado, né? O tipo de trinca, buracos, remendos. E como é que isso vira uma ferramenta simples de utilizar para um tomador de decisão. Então, essa é a lógica disso. A gente hoje tem um algoritmo que a gente ganhou confiança nele e que a gente espera que ele vai, né, o veículo vai, não sei se... O desafio da gente é esse veículo, tem vários trabalhos aqui, é o veículo passar ao longo dos milhares de quilômetros, mas essa informação ser capturada, na medida que ela é capturada, ela é jogada para as nuvens, e aí você tem guardar isso, testar isso contra imagens que já estão classificadas, né? Então aquela imagem que foi capturada tem que bater com as imagens que estão classificadas e dizer, é trinca, é buraco, é remendo, e voltar. A ideia é que volte com uma nota, inclusive naquela rodovia. E você tenha para o tomador de decisão essa nota e gere mapas de calor, de defeitos em todas as rodovias. Eu já acabei meu tempo. A gente tem um trabalho muito bacana também da professora Lara, relativo com a Nayara, né, a dissertação da Nayara, relativo a cidades inteligentes, sobretudo por meio de sensores, de sensores específicos para determinados features, né, as variáveis. Que variáveis o sensor vai pegar? Tamanho das partículas, 2,5 micrômetros, 10 micrômetros, além de CO2, temperatura e umidade. Um sensor barato, $250. Nós já temos 16 desses sensores, 12, um não funcionando, 11. De qualquer maneira, temos espalhados em 2 bairros e apostando que a gente é capaz de ter mais informações disso. Então, isso foi parte também dessa ação do grupo de o que pode ser capturado em grande quantidade de dados. Então, isso é uma coisa que é capturado todo tempo. Bater isso com informação de tráfego, por exemplo, é um das nossas vontades, né? E, além disso, a gente tem todos os prédios. Fortaleza tem 110 mil edificações acima de 2 andares. Né? A gente tem tudo georreferenciado, tem as alturas e as distâncias entre elas. Então, a gente pode capturar, por exemplo, checar um particular de 2,5 micrômetros versus tentar ver a relação disso com a razão de altura e distância dos prédios, que é um parâmetro matemático simples, algébrico, que é chamado cânion urbano. Então a gente tem nos bairros, quais são os cânions urbanos em determinados bairros e verificar se a maior quantidade de particulados está ali, não está ali, qual é o efeito da umidade nisso, qual é o efeito da temperatura nisso. Está em determinada região, mas está ao longo de todo o dia? Ou está ao longo de uma parte do dia? São coisas... Qual é o dia da semana onde tem mais particulado? E por aí vai. Esse é o trabalho da Nayara, vai ser defendido daqui a um mês. Então foi uma coisa que nesse movimento do grupo de tentar trazer milhões de informações para características dos materiais, a gente, vamos entrar nisso por acreditar que nós iremos usar mais e mais sensores. Então o grupo está fazendo cooperações com desenvolvedores de sensores, e aí tem grandes planos de ruído,
de detecção de umidade para alagamento, e tudo isso vai gerar grande quantidade de dados, né? Essa é a ideia. E esse é mais especificamente da Lara, também já temos artigos até publicados com as tais LLMs, né? Mas essa eu vou deixar. A Lara fez uma apresentação agora no Silas sobre. Todo mundo já sabe o que é prompt engineering, né? Saber escrever, perguntar melhor para o ChatGPT a maneira de fazer isso. E nós, está aqui o artigo que ela acabou de apresentar, né? Prompts to Analyze Spatial Data about Pavement Defects with ChatGPT-4. Né? Nós estamos apostando em quê para isso aí, né? Só para deixar mais claro. Tem várias coisas na literatura, né? Traffic GPT Viewing Processing Interactive Traffic Foundation Models e por aí vai. A gente está apostando que se a gente tiver uma base de dados de milhares de projetos, e o DNIT, por exemplo, tem milhares de projetos, é um PDF, cada projeto é um PDF com determinadas informações. Se elas forem minimamente padronizadas, vamos supor, o DNIT tem cerca de 3 mil projetos em PDF no Data Lake dele. Talvez nem todos estejam no mesmo padrão, mas talvez 1000 estejam. Quais são as características que o robô, né, pode ir, identificar, e que aquele projeto, de repente, teve uma performance melhor, né? Melhor em cima de algum parâmetro que a gente vai dizer o que é. Então a gente está apostando que pode fazer com imagem, pode fazer com texto, algo bastante interessante, trazer insights para os tomadores de decisão, no caso o DNIT. Então, terminei praticamente, acho, talvez 1 ou 2 slides, um pouco de paciência. Qual é a mensagem que eu queria passar, né? Ou seja, é uma tentativa de olhar para frente e, de forma alguma, abandonar os modelos físicos que a gente já vem trabalhando há tanto tempo, porque eles ajudam a gente a fazer compreensão e talvez eles ajudem mais na compreensão do que propriamente na previsão. Mas juntar isso com esses modelos e ferramentas novas que tem muita coisa escondida naquela black box ali, de várias dessas ferramentas para a gente, talvez porque a gente ainda está aprendendo, os grupos que são especialistas em ferramentas compreendem nem mais. Mas o que a gente nota nitidamente, e isso já é um ensaio, já é uma experiência que nós estamos tendo, que as previsões estão melhores. Então, será que isso vai acontecer em várias frentes? Eu tentei mostrar algumas delas aqui, algumas a gente já está mais maduro, outras ainda pouco maduro, mas é um pouco do olhar para frente. Isso aqui, nem sei por que isso aqui, acho que é porque eu gosto tanto desse slide, viu, Luquinha? Eu nem sei. É mais assim, a ideia é... Porque uma coisa são esses modelos físicos e outros esses modelos de dados. E a gente tem pensado e debatido muito entre... Aqui é R&D, pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa trata mais de fundamentos, embora pesquisa envolvendo grande quantidade de dados é pesquisa de altíssimo nível também. Mas muito dessas pesquisas com grande quantidade de dados, a gente está de olho, se você olhar o slide anterior mesmo que eu disse, a previsão está sendo mais importante do que propriamente a compreensão. Então o desenvolvimento, então é pesquisa e o desenvolvimento, é uma entrega mais concreta e, claro, principalmente mirando aqueles usuários da informação final, que é o tomador de decisão. Então, subindo aqui numa torre de maturidade tecnológica, que é um jargão, essa torre tem geralmente 9 degraus, aqui por simplificação tem 5, mas a universidade tende a trabalhar muito aqui, embaixo. E a gente, o desafio da inovação moderna, e não é para a universidade necessariamente se mover nessa direção. Alguns grupos, sim, né, vão se preocupar em entregar produtos mais claros, concretos, utilizáveis no curto prazo, porque existe um mercado que está bem aqui em cima, frequentemente reclamando da universidade aqui embaixo, e a gente está se propondo, mantendo, esse é um baita desafio para as gerações seguintes aqui do grupo, mantendo pesquisa em coisas fundamentais, subir em alguns recortes, pelo menos, desse grupo, nessa torre, para fazer entregas mais concretas. E eu gosto a razão de eu ter mencionado o Luquinha aqui é que eu costumo brincar, eu e ele, tem que recontar esses papers. Na última contagem tinha 35 papers juntos. É muito paper. Temos zero produtos.
né? Agora a gente vai ter o primeiro produto, que é a gente espera, né? Que é essa ferramenta, esse algoritmo de captura de imagem. E nota, a gente está fazendo o registro de software, uma espécie de patente ligada a software, e está arrumando para tentar comercializar com os nossos sócios. Então, pela primeira vez em 25 anos de universidade, eu estou me dando a esse trabalho com um jovem professor, envolvendo alunos também, e acreditando que isso pode ser uma forma de funcionamento da universidade. De forma alguma, e a razão que eu coloco isso aqui, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, é baratinho, compra na Amazon, onde quiserem, né, para não fazer propaganda da... Tem traduzido para português do Abraham Flexton. Que é a importância do conhecimento, né? O uso do conhecimento não útil, né? Eu adoro esse livro, recomendo fortemente. Então, eu sou um entusiasta do conhecimento despreocupado. Então, de forma alguma, eu quero passar um discurso de que devemos ir para as coisas úteis. Não, a universidade precisa guardar o seu espaço de não estar preocupado no uso. Mas alguns de vocês, pelo perfil, pela área que vão cair, vão subir na torre e vão fazer coisas úteis. Legal. E aqueles que não se preocupem em ficar num mundo que não tem uma utilidade imediata, mas tem uma compreensão muito profunda. Muito legal também. A universidade tem espaço para tudo isso. E é importante que se mantenha assim. Aqui é mais uma produção. Eu e o Luquinha, além dos papers e 0 produtos, nós temos 3 músicas juntos. Vocês sabiam que o Luquinha é músico? Então, aqui, ó, quem quiser o CD dele, entra aí no Spotify, escutar Lucas Babadopoulos, já acha, né? E vai ouvir nossas 3 músicas, né? Vai ouvir mais dele, 10 músicas? 12 músicas. Tá aqui depois ele pode explicar a razão do nome do livro, é muito... do CD. Como é que a gente chama? Álbum. LP, né? Vai ter que ver no meu... Slide final, né? Slide final. Volta aqui a frasezinha do David Gross, né? Descobertas científicas vão exigir money e ignorância. Para mim, por que eu estou fazendo questão de me desafiar, eu que não sou um expert em IA, para fazer essa fala? Eu acho que IA, Data Science, tudo que isso vem acarretando, que tem muita coisa que vai ser, não vou dizer inútil, mas talvez vai atrapalhar. Em alguns lugares ela pode, né, atrapalhar a vida. A gente sabe disso, né, em termos de não construção de verdades, etc. Mas ela vai ser muito útil no caso do que interessa para a nossa comunidade. Para atrair recurso, eu acho que vai haver muito recurso para isso. E recurso é importante para a ciência. Não adianta dizer que eu não preciso. É importante. Sem recurso você não tem gente, que é o principal capital de pesquisa, né? Você não tem equipamento, você não tem infraestrutura. Mas eu falo com a experiência de quem está à frente de um grupo há muitos anos. Você, com esse ferramental moderno, que pode ser útil para diversas áreas de conhecimento, você vai atrair bons alunos. E é isso que interessa. Mais importante do que o dinheiro, só tem o capital humano. O dinheiro ele é importante porque ele atrai o capital humano. O bom aluno, ele entra numa estrutura bacana e ele olha e diz, gostei, né? Como diz um aluno meu, me dei aqui nesse ambiente, né? Então, é bom ter um ambiente bom e é absolutamente essencial ter pessoas entusiasmadas e com qualificação, e a minha previsão é que nós, na comunidade de pavimentação, iremos usar crescentemente IA. E essa é uma provocação que a gente faz para nós mesmos aqui no grupo e para a comunidade como um todo. Eu espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Muito obrigado. Dúvidas, perguntas? Quando a gente faz, por exemplo, com métodos conhecidos da probabilidade estatística, métodos mais, a gente se testa com aderência. Como é que tem sido testada a aderência para IA? Quando se faz uma projeção para ela, tem-se uma base de dados, né, que foi coletada uma amostra, aí faz uma projeção dentro da IA. Tem sido testado o tipo de aderência? É sempre testado. Eu não sei qual é a definição matemática de aderência que você está se referindo. A gente... Que quadrado? Alguma ferramenta de aderência, claro que sim, que é a tal da acurácia. Tem várias maneiras. Mesmo na estatística, tem mais de uma maneira só do que olhar o R².
E difere de maquiar, né, os parâmetros. Mas tem parâmetros de acurácia, e são esses parâmetros que têm sido considerados como os modelos, e mesmo no R², tem aderência maior pelo R², mas entre outros, essa é uma boa até maneira da gente ter isso, quais são os parâmetros de aderência que vêm sendo mais usados. Mas a resposta é sim, atestar de aderência, e eu não estou querendo fazer aqui uma defesa, até porque eu não tenho propriedade ainda para fazer isso. Os modelos são sempre melhores. Talvez não, talvez em alguns casos não. Mas onde a gente vem testando, sim, os modelos são melhores. O trabalho, por exemplo, eu vou pegar o que eu orientei, que eu domino mais, deformação permanente. Nenhum modelo estatístico bateu. Os 2 métodos, a gente testou 6, 2 foram melhores, que eu mostrei aqui do Lucas Gabriel. E não me pergunte por quê, por incrível que pareça. Por que é melhor, eu não tenho esse... A gente ainda está aprimorando, e a gente sempre tem na banca pessoas que entendem bem. Por exemplo, na banca dele a gente teve o professor César Lincoln, da computação, que é um especialista na área, que deu muitos insights para a gente. Não deve fazer isso com tantas camadas, os hiperparâmetros têm que ter tais e tais características. Mas mesmo ele, assim, por que isso? Porque eu não sei, mas né? Mas é assim, e aí a aderência fica melhor. Incomoda um pouco para mim não saber por quê, mas é uma caixa preta. Em várias situações é uma caixa preta. Talvez não para alguém, para mim ainda é. E eu me sinto um pouco... Eu tenho certo constrangimento, porque como pesquisador a gente sempre gosta de fazer a explicação. Mas aí vem uma reflexão filosófica para mim importante. Se você tiver uma caixa preta e tiver mais aderência, e você compreender menos o que está fazendo, se você vai entregar isso para o tomador de decisão, você acha que ele vai escolher qual? A que tem... Não vai ser semelhante da realidade. A que tiver melhor resultado, mais aderência, é a que ele vai escolher, independente do nível de compreensão. Isso, para mim, essa é uma discussão filosófica. Às vezes a gente chega... Eu prefiro ficar... Pode ser que em algumas situações a gente diga, eu prefiro ficar com maior compreensão, que pelo menos eu sei o que eu estou fazendo, desde que talvez a aderência não seja tão longe. Mas e se for muito longe? Aí eu vou impedir de fazer previsões melhores, porque eu não estou compreendendo como... Esse é um debate interessante para a ciência. E com quem eu converso, e eu tenho conversado, de filósofos a cientistas da área mais hard. Há uma certa unanimidade de que a aderência, para usar o termo, a capacidade de previsão vai ganhar. Então cabe a nós nos esforçarmos para entender o que estamos fazendo. Porque na própria apresentação que a gente vem assistindo como benchmark, se toca nesse ponto, levemente, mas se toca. O argumento que eu vou comentar, o argumento nessa apresentação ele tem, né? Ele é físico, né? Verdadeiro observar na planeta sistêmicos, né? Sistemas não conflitam. E aí ele dá 2 exemplos, né? Duas leis que a gente estuda na escola de gravitação são totalmente difíceis. O sujeito não foi lá, entendeu? Se volta aí, depois eu mediu, tá aqui. Eu não vou lembrar exatamente qual é, Kepler, outro não vou lembrar. A gravitação de Newton? A gravitação, sim, duas. Aí as duas é assim, uma proporcional quadrada, a outra, não sei o que, proporcional tudo da outra. Totalmente, só olhou, pediu até chegar alguém e fazer uma dedução, e demonstrar como é que aquilo funcionava naquela maneira. Aí o argumento dele é que o que a IA vai fazer com os dados que a gente tem cada vez mais é exatamente. Ela vai identificar padrões que a gente não vai entender mesmo, porque são sim caras pretos. A gente não gosta de tirar assim. A gente sabe o que é, não sabe o que é a dela. Bom. Só que esses padrões, no futuro, vai vir outro conjunto de ferramentas. Ele tem uma, né? Então, faz a propaganda dele lá, chama Pfizer, para quem quiser olhar, tem vídeo da que é uma IA para identificar padrões nas redes neurais. Para que talvez alguém com tempo de sorte explique por que o padrão existe. E aí a mudança no fundo, a gente volta, né? A gente sai da tentativa de entender para observar como os dados aderem em si, e aí resolve já o problema do tomador de decisão, aí ele termina ali. Para a gente, na academia, não pode terminar ali, ali é o limite. O próximo ponto é que interessa, né? Por que adere do jeito que adere?
Senão a gente vai ficar com a cheia. E o ponto dele é que depois que essas ferramentas mostram essa aderência, supostamente em algumas situações, aí os exemplos que ele dá, nós, comunidade, né, capital humano, vai ser capaz de formular leis compreensíveis na linguagem que a ciência se acostumou a chamar como sua linguagem, que é a matemática. Mas se a minha compreensão da apresentação, e talvez a gente tenha nuances ligeiramente diferentes da interpretação do que ele quis passar, é que um pouco para mim ele diz o seguinte: essa linguagem é a linguagem da ciência, mas ela é uma linguagem, ela é uma. Não necessariamente o fato de eu achar depois essa linguagem vai ser, para o tomador de decisão, ela não vai ser sequer importante, porque ele vai ter na caixa preta ferramental e ele vai estar tomando decisão em cima dos modelos melhor aderidos. Mas até que ponto, para a gente é importante, porque a gente acredita, é como se fosse o seguinte: eu estou partindo da premissa que a linguagem da ciência realmente é matemática e eu preciso formular esses modelos matematicamente. Mas eu poderia anular essa premissa ou questionar essa premissa e ter outras, e aí não ter uma compreensão, mas está produzindo. Eu não sei. Eu noto que ele dá uma na apresentação, depois vale a pena, eu vou compartilhar, vale a pena todos assistirem. Mas eu ainda prefiro ficar acreditando que vale a pena a gente buscar isso, porque a gente se sente mais seguro, né? Pelo menos um valor, né? Não faz fácil comunicar algo de tal outro baixo. É porque é como se fosse uma língua que a gente já domina, né? É uma língua complicada, mas a gente já domina e todo mundo fala e ela é falada universalmente, né? Em várias áreas de conhecimento, né? Em todas as áreas de conhecimento. É a linguagem da ciência, né? Legal? Cumpriu o papel? Mais ou menos. Então, muito obrigado.